Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. A preparação para o duelo diante da equipe do Vasco. A arbitragem definida para o compromisso de sábado no Rio de Janeiro. Luiz Sinisterra vai para o jogo. Eduardo vai para o jogo. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Cruzeiro lançando nesta sexta camisa de número 3. Muitas informações, entrevista mais uma boa de Leonardo Jardim. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante, hein? Para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. O Cruzeiro ficou conhecendo hoje o dono do apito para o duelo diante da equipe do Vasco. Ele já apitou 2 partidas do Cruzeiro nesta Série A do Campeonato Brasileiro. É o Rodrigo Pereira, ele é de Pernambuco. Ele apitou Cruzeiro, São Paulo 1, Cruzeiro 1, o jogo que foi no Morumbis, aquela partida até... Ele teve ali um probleminha com o Matheus Pereira, né? Foi meio irônico, foi uma postura até muito deselegante do árbitro da partida. Mas depois ele apitou e apitou bem a vitória do Cruzeiro sobre o Palmeiras. Ele é aquele árbitro que o Abel Ferreira tinha elogiado uma vez, e isso viralizou, né? E ele é o dono do apito, então ainda não saiu a escala completa para a gente ficar de olho em quem será o árbitro de vídeo, hein? Mas o apito então está definido. Rodrigo Pereira é o dono do apito. A definição foi hoje, por parte da CBF. Rodrigo José Pereira de Lima, que é de Pernambuco. Como falou hoje o William, né, na entrevista na Toca, que passe aí sem chamar a atenção. É o que todo mundo quer, né? Ninguém quer que o Cruzeiro seja beneficiado, que o Cruzeiro também seja prejudicado. Só que é uma arbitragem ok dentro aí do futebol brasileiro. Hoje teve uma entrevista do Leonardo Jardim ao nosso amigo Jaicy Carvalho no canal do Jaicy, e o Leonardo Jardim falou de assuntos importantes, elogiou pra caramba Matheus Pereira, e ele comentou sobre a questão dos jogadores pendurados. Tem uma lista aí extensa, né? Já falamos sobre isso muito, mas ele falou que não tem essa de preservar, de pensar em outro jogo. O jogo seguinte é sempre o próximo, e o jogo seguinte é sempre o mais importante. E o mais importante, o jogo seguinte, é o contra o Vasco. Então, o Cruzeiro vai sempre entrar com o que tem de melhor. Claro que se tiver que tomar o terceiro cartão amarelo, vai acabar levando, mas não tem que pensar nisso. Então, palavras importantes do Mister Leonardo Jardim nesta entrevista ao nosso amigo Jaicy Carvalho. O Cruzeiro fez o último treinamento. Tivemos novidades no campo na Toca. O Eduardo treinou normalmente com o elenco, tem tudo para voltar a ser relacionado. É um jogador que o Leonardo Jardim gosta, confia, tem ali como uma peça importante de composição de banco. E o Luiz Sinisterra, que hoje fez um trabalho à parte, mas no campo. Estava com chuteira. O Sinisterra, é importante a gente dizer isso sempre, porque ele faz uma espécie de pré-temporada, né? Ele estava ali retornando às atividades no clube inglês, mas a gente sabe que, como era um atleta que naquele momento não estava nos planos, né, foi feito um planejamento ali dentro de uma outra realidade. E o Cruzeiro trouxe para cá para dar ao Sinisterra o que ele precisa. Então, ele já participou de 3 jogos aí. Fica a dúvida se ele vai para o Rio de Janeiro. Amanhã tem a definição. Acho que está mais provável de que ele retorne contra o Flamengo na outra quinta-feira, que aí terá um tempo maior para fazer mais treinos específicos, mas é sinal de que o jogador está bem, claro, ainda longe do que ele pode, mas estar no campo hoje, ir a campo, confesso que foi um bom sinal depois daquele susto que o Cruzeiro acabou divulgando de um estiramento muscular sofrido pelo atacante do Cruzeiro. Vamos acompanhar então esta última atividade, à tarde na Toca, e o Leonardo Jardim vai definir o time com Jonathan Jesus na zaga, e o restante é o que vem atuando aí
nos jogos do Cruzeiro. É o Cruzeiro neste treino aberto, né? Parte do treino aberto para a imprensa aqui na Toca da Raposa, na preparação para o duelo contra o Vasco, jogo no sábado às 6:30 no estádio São Januário. E quem concedeu a entrevista foi o William. O William essa semana deu uma entrevista exclusiva pra gente, mas foi hoje o personagem aqui na Toca da Raposa para bater um papo com a imprensa falando desse duelo contra o time Cruz Maltino. A ideia de jogo não muda. Acho que desde o início do ano a gente vem mostrando o que o professor pede pra gente na semana e tem sido basicamente, claro que muda algumas coisas de confronto para confronto, mas é mais ou menos a mesma coisa, é se dedicar ao máximo, a intensidade está lá em cima, como tem sido em todos os jogos. A gente sabe que vai enfrentar uma grande equipe, então vai ter muitas dificuldades, mas a gente está trabalhando em cima disso e tenho certeza que todos os jogadores vão fazer o seu melhor para que a gente conquiste o nosso objetivo. É quase que um consenso entre analistas, comentaristas, torcedores, que Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro disputam o título. Você vê dessa forma também? Cara, eu procuro, obviamente que tá brigando na parte de cima da tabela é muito bom, mas eu procuro pensar mais jogo a jogo, porque, cara, já vivi todas as fases aqui no Cruzeiro e agora a gente tem que manter os pés no chão, ter humildade, brigar jogo a jogo e lá no final do campeonato a gente vê o que vai acontecer. Então. Ô William, tem um detalhe importante no Cruzeiro que é a bola parada, né? Ela leva um perigo ao adversário e isso é ensaio, é treino, é repetição. Eu acho que essa é a ideia mais ou menos. Verdade, a gente trabalha muito isso, às vezes até discute no treinamento porque acaba que a gente treina bastante. Mas a gente tem o Barros, o Wesley que ajudam bastante a gente, eles passam todas as situações que podem acontecer no jogo, isso no treinamento e também em vídeo, então, cara, quando a gente entra em campo, a gente entra sabendo o que vai acontecer e quando a situação acontece, a gente já está preparado, então espero que seja assim até o final do campeonato. A gente falou agora há pouco sobre os candidatos ao título, né? Depois do Vasco tem o Flamengo e tem uma série de jogadores pendurados, né? E o jogo contra o Flamengo é um jogo muito importante, é um jogo que o Brasil inteiro vai estar de olho com muita atenção. Tem gente falando que o Gabigol forçou o cartão porque queria fazer questão de estar nesse jogo contra o Flamengo. Como é que é a cabeça pro jogador, para esses que estão pendurados, mental, para poder ir para um jogo contra o Vasco? Vai com tudo? Vai buscando a vitória ou não? Tem a preocupação de perder um jogo importante na temporada também, que pode ser um divisor de águas? Cara, eu acho que não, acho que nossos jogadores que estão pendurados vão tentar fazer o seu melhor no contra o Vasco, até porque a gente tem um elenco muito qualificado, então se caso perder algum jogador, tenho certeza que o que entrar vai tentar fazer o seu melhor. Mas a nossa maior preocupação, acho que não é nem isso, acho que a nossa maior preocupação é até ruim falar isso, mas é a arbitragem, porque nos últimos jogos a gente acabou tomando alguns cartões desnecessários, algumas faltas que poderiam ver no VAR, não viu. Então, cara, pra mim, acho que é até um pedido à CBF que coloque um árbitro que realmente consiga conduzir um jogo difícil lá, porque a gente não quer ser prejudicado, assim como a gente não quer ser beneficiado, então a gente só quer que eles façam um trabalho justo e que o principal seja o espetáculo e não o árbitro. Esse então, o William, jogador do Cruzeiro, projetando o duelo contra o Vasco e falando da arbitragem também. Tema importante, Cruzeiro com vários jogadores pendurados para essa partida e o Cruzeiro precisa não perder atletas porque na sequência tem o Flamengo. Thiago. Olha, Oliveira, é aquela história, né? Os 3 pontos do Flamengo valem os mesmos 3 pontos do Vasco. Só que um é briga direta. Se ganha do Flamengo lá no RJ, muda o astral. Segura alguém. Puxa vida, é Fabrício Bruno, Caio Jorge, Romero, Cássio. Muita gente importante pendurada para esse jogo com o Vasco, Ale. Sem dúvida que seria muito importante estar com o time completinho para um duelo que a gente pode dizer que é uma das finais do campeonato, será contra o Flamengo no Maracanã. Mas eu acho que você não pode abrir mão de estar com um time completo contra o Vasco também, não. O Vasco em São Januário, embora tenha tido resultados complicados, né, porque o campo lá é ruim e o estilo de jogo do Diniz é de tocar a bola, né, é um time sempre muito perigoso. Eu acho que alertar os jogadores, que são experientes inclusive, sobre não reclamar com o juiz, não fazer falta boba, eu acho que já é necessário para que eles tenham um pouco mais de atenção e, se der tudo certo, jogar com o Flamengo com o time titular, né? O Flamengo e o Palmeiras, que nessa rodada de Libertadores, que pro Palmeiras já avançou aí a fase semifinal, e acho que isso é uma boa notícia pro Cruzeiro. Acho que o torcedor do Cruzeiro também tem que esperar o Flamengo em mais 2 jogos de semifinal, porque, Thiagão, nesse período em que a gente teve a disputa dos jogos da Libertadores, o Cruzeiro fez os 9 pontos, ok? 3 vitórias, né, entre as semanas.
o Palmeiras fez 7 e o Flamengo fez 5. Então você vê como impacta, a gente viu isso inclusive contra o Vasco, né? O Flamengo começou com um time meio alternativo, depois colocou os titulares, o time melhorou. E vale pro Vasco agora, né? Que jogou ontem e já tem um compromisso no fim de semana. Também, no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que esse é um momento importante pro Cruzeiro, então todo cuidado é pouco com relação aos cartões, mas com relação também à manutenção da equipe titular. Os desfalques, o que faz o técnico Leonardo Jardim, o Garden, como gosta de dizer o Tosca, meu amigo Tosca lá da Bap Azul, gosta de chamar o Leonardo Jardim de Garden. O que faz o Léo Jardim, o Mister Pansieri, pro jogão do fim de semana, hein? Pois é, Thiago, para esse jogo contra o Vasco, o Cruzeiro não tem o Vidalba suspenso e o Gabigol também está suspenso. E vamos ver quem vai entrar na zaga. O Jonathan Jesus é um jogador que pode entrar nessa defesa do Cruzeiro. Para atualizar a atividade aqui na Toca da Raposa, o Sinisterra fazendo um trabalho à parte com os companheiros, né, ainda não treinando, fazendo uma atividade com a fisioterapia, com o departamento médico do Cruzeiro. Sinisterra, sinceramente, acredito que não deva ser relacionado para o jogo, né? Vamos esperar o treino de amanhã. E a boa notícia é o Eduardo, esse sim, participando com os companheiros aqui, recuperado da gastroenterite, e vai ser um jogador importante na composição desse banco do Cruzeiro para a partida contra o Vasco.